Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Karina Oliveira. Eu gosto de falar as coisas sobre desenvolvimento, as coisas que eu vou aprendendo. E hoje eu gostaria de falar sobre um livro que eu estou lendo. É incrível. Confesso que eu queria devorar o livro assim, mas dessa forma a gente acaba não aprendendo. Então eu gosto de ler algumas partes e ficar numa imersão comigo mesma, pensando, raciocinando, entendendo em quais situações da minha vida aquilo ali já se encaixaram ou eu poderia ter usado essas coisas que eu tô lendo no livro hoje para poder resolver. Bom, eu nunca fiz isso aqui, eu acho. Eu não vou mandar esse vídeo pro meu master editor, então talvez esse vídeo vá sem cortes e da maneira que eu for falando aqui, mas enfim. Bom, que livro é esse? Vamos lá. Primeira coisa. Você controla a sua mente? Eu acho que não. 98% das pessoas não conseguem controlar a mente. Mas eu já falei, né, que eu não gosto de usar esse controlar. Porque se você controla, a sua mente não está livre. Mas assim, nós somos formadas, todos, do negativo e do positivo, correto? Nós temos a nossa parte negativa e a nossa parte positiva, correto? Entende? Compreende? Então, ó, você tem a capacidade de fazer coisas ruins e também tem a capacidade de fazer coisas boas. Isso está dentro de todo mundo. Aquela pessoa que às vezes fazem umas coisas ruins, talvez ela só não esteja usando a parte boa do seu próprio pensamento e das suas ações. E por isso que a gente tem que entender o funcionamento dessa maquininha que tá aqui dentro, que ainda assim é um mistério, mas com a nossa percepção e com momentos que a gente pra gente se analisar. É olhando para dentro que a gente consegue o lado de fora entender tudo, sabe? Não adianta eu querer opinar na vida do vizinho se eu não tô lá dentro, se eu não sei o que se passa, o que acontece. Portanto, passemos mais os nossos dias olhando para dentro, entendendo as nossas emoções e as nossas atitudes, tá bom? O livro se chama Mais Esperto que o Diabo. Provavelmente muitas pessoas já viram esse livro ou já ouviram falar dele. Bom, vai parecer o contrário aqui, né? Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. Mais de 100 milhões de cópias vendidas no mundo inteiro. Napoleão Hill, autor do best-seller mundial de Atitude Mental Positiva. Mente novamente. E foi revelado o mistério da liberdade e do sucesso. Como é que as pessoas fazem para ter liberdade e para alcançar o sucesso? Bom, e aqui também está escrito, ó, uma entrevista exclusiva com o diabo. Sim, vou mostrar, mas tá ao contrário, mas olha. Uma entrevista exclusiva com o diabo, escondida desde 1983. Tcharam! Então, eu vou ler um pedacinho pra vocês, tá bom? Bom, eu sou daquelas pessoas que marcam, sabe? Há quem fique apavorada com isso, não pode rabiscar livro. Eu era uma dessas, mas depois eu me libertei. E se livro não for pra gente riscar, pra gente poder reler as melhores partes, pra que a gente aprenda, não sei pra que serve. Mas enfim, vamos lá. Deixa eu ler aqui pra vocês. Um pedacinho. Vamos lá. O cara fala assim pra ele: eu descobri o código secreto pelo qual eu tenho acesso aos pensamentos.
Vim para te fazer algumas perguntas, muito simples, e eu exijo que você me forneça as respostas diretas e verdadeiras. Você está pronto para isso, senhor diabo? E o diabo responde: sim, estou pronto, mas primeiro você deve se dirigir a mim com mais respeito. Durante essa entrevista, você se dirigirá a mim somente como Sua Majestade. E o cara pergunta: com que direito você, senhor diabo, exige tal respeito? E o diabo responde: você deve saber que eu controlo 98% das pessoas do mundo. É motivo suficiente para me dar esse título de realeza. Percebe, né? Ele é o príncipe das trevas. Tá, vamos lá. Então ele pergunta pro diabo: comece me contando onde você mora e descreva a sua aparência física. Isso, gente, é incrível. Presta bem atenção. Minha aparência física, estou fazendo aqui o papel do diabo. Então vamos lá, peraí. O diabo. Bora lá. Minha aparência física? Eu não tenho um corpo físico. Um corpo físico me colocaria em desvantagem e seria um fardo que eu teria que carregar. Tal como vocês, criaturas humanas, carregam ao longo da vida. Eu consisto de energia negativa e vivo na mente das pessoas que têm medo de mim. Também ocupo a metade de cada átomo, cada pedacinho da matéria física e cada energia mental. Talvez vocês entendam melhor. A minha natureza, se eu lhe disser que eu sou a porção negativa do átomo. Eu não sei se vocês estudaram essa questão que tem um átomo, né? Negativo e positivo. Lembra na escola? Acho que é química ou física. Viu só? E tá. E aí ele pergunta mais uma vez. Se você ocupa, né? Metade da energia. Metade, né? De uma pessoa. Quem ocupa outra metade? Então, o diabo responde: a outra metade é minha oposição. O né não funcionou. E quem é a oposição? É Deus. Bora. Vamos lá. Bagunça meu cabelo. E como você controla 98% das mentes? Vamos lá. Como você assume, né, o controle dessas mentes? Vou pôr o nesse, que eu gostei. Vamos lá. Isso é fácil. Eu simplesmente entro nas mentes e ocupo o espaço que não é usado no cérebro. Eu planto as sementes do pensamento negativo nas mentes das pessoas e dessa forma consigo ocupar e controlar o espaço. O cara pergunta: você deve ter muitos truques e ferramentas para quais você ganha o controle e o acesso à mente humana. E o diabo fala: para ser claro, eu emprego truques. Li errado. Voltando, como eu disse, não vai ter cortes, então tá bom. Novamente, o diabo vai responder: para ser claro, eu emprego truques e meios para controlar o pensamento humano. Os instrumentos que uso também são inteligentes.
E o cara pergunta, vai em frente e descreva os truques, Sua Majestade. E ele responde: um dos mais astutos instrumentos que eu uso para o controle da mente humana é o medo. Presta atenção se você tem medo. É um ponto chave para você começar a rever, tá? Continuando. Um dos mais astutos instrumentos que eu uso para o controle da mente humana é o medo. Planto a semente do medo nas mentes das pessoas e conforme essas sementes germinam e crescem pelo uso contínuo dos pensamentos negativos, controlo o espaço que elas ocupam. Os 6 medos mais efetivos são o medo da pobreza, o da crítica, da perda da saúde, da perda do amor, da velhice e da morte. Você tem medo da morte? Então, deixa eu ver aqui. Qual é desses 6 medos que mais ajuda o diabo a assumir o controle? E ele responde: o primeiro e o último. Se você tem medo da pobreza e se você tem medo da morte, certamente tem algum trabalhador do demo perto de você fazendo com que você tenha esse medo. E aí, como é que a gente faz? Já vai explicar. Espera aí, um minutinho só. Bom, Sua Majestade, você explicará como ganhou esse controle sobre os seres humanos? E aí ele vai explicar. A história é muito longa para ser contada em poucas palavras. Tudo começou há mais de 1 milhão de anos, quando o primeiro homem começou a pensar. Até aquele momento eu tinha controle sobre todos os homens, mas inimigos meus descobriram o poder do pensamento positivo e colocaram nas mentes dos homens. Aí então começou uma batalha da minha parte para permanecer no controle. Até este momento eu tenho me saído muito bem. Tenho perdido somente para 2% das pessoas para oposição, né? Para Deus. Então, o cara pergunta: então, o que eu posso extrair da sua resposta é que as pessoas que pensam são os seus inimigos? Ele disse: isso não está certo, mas também está correto. E aí ele falou: conte mais sobre o mundo que você vive. Então, ele disse, o diabo, né? Eu vivo onde quer que eu escolha. O tempo e o espaço não existem para mim. Sou uma força que, para descrever melhor para você, deve ser considerada como uma energia. Meu lugar físico favorito, conforme já lhe falei, são a mente das pessoas. Eu controlo uma parte do espaço do cérebro de cada ser humano. A quantidade do espaço que eu ocupo na mente de cada indivíduo depende do quanto e de que tipo de pensamento essa pessoa mantém em sua mente. Conforme já lhe falei, eu não posso, sob hipótese alguma, controlar uma pessoa que pensa, tá? Então, estão me entendendo? É muito extenso o livro, eu acho muito interessante, mas vai ficar muito longo o vídeo se eu continuar lendo. Por favor, quem se interessou, né, pelo tipo, né, de história aqui, compre o livro, adquira um livro, um empreste, leia. Nossa, é muito interessante. Bom, é muito longa, né, mas percebe. Você tem a capacidade na sua mente de fazer o que você quiser, de imaginar o que você quiser. Então não perca tempo imaginando coisas negativas, sabe? Porque tudo aquilo que a gente fica martelando na nossa cabeça, a gente atrai. Óbvio. Vamos ser inteligentes. Você não vai ficar sentado, largado no sofá,
deitado na cama, sem fazer nada, imaginando riquezas, que você vai encontrar riquezas, que você vai ter o amor da sua vida, que você vai conseguir sair de uma depressão, que você vai conseguir melhorar sua saúde física, que você vai... Não, você tem que ter a mente positiva, sim, e unir isso com as suas ações. Mas uma mente positiva começa a dar caminho a todas as outras coisas, tá bom? Eu acho que já tá extenso, né? Aqui acho que já tá uns 15 minutos. Mas e aí? Entenderam um pouquinho sobre a nossa mente? A gente tem tanto uma ligação com Deus, como com outras coisas também. E o que vai mudar isso? A sua capacidade de se controlar. Todo mundo pensa as coisas negativas. Todo mundo tem esse lado negativo. Mas a partir do momento que você pensa uma coisa negativa, você tem que estar entendendo para você falar: opa, ok, isso aqui é negativo, mas eu não vou pensar nisso. Tem muitas coisas positivas que é preciso ser feito, que eu posso fazer, tá? Então, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, né, de eu falar um pouquinho mais desse livro, comenta aí ou dá um joinha que depois eu falo mais sobre ele ou eu continuo ele, tá bom? Porque eu acho incrível esse livro e abriu minha cabeça de uma maneira que, olha, eu já sou muito mente aberta em comparação às outras pessoas, mas eu ainda não sei se eu já saí desses 98% que o diabo aí ele controla, não. Entendeu? E eu quero sair, não quero ficar com esse trem, não. Então, muito obrigada a quem ficou até aqui, tá bom? Se inscreva no canal quem quiser, dá o joinha. Quem não gostou também, quem achou que isso não é relevante, dá o dislike também, aquela mãozinha assim pra baixo pode dar, isso me ajuda muito também, tá bom? Se vocês quiserem que eu leia, fale de outras coisas, eu tenho aqui vários livros, eu tenho aqui, ó, O Milagre da Manhã, O Poder da Positividade, Maga para Sempre, Casamento Blindado, que também é ótimo pra mente, se você parar para analisar. Mentes Extraordinárias, Mentes Milionárias, O Segredo das Pessoas Carismáticas. Tem ali também um negócio de corpo, que é melhor de treino para emagrecer. Olha, boa também, porque tô precisando. Dieta de academia também tô precisando. E tem o Thiago Negro, do 1000 ao 1 milhão. A Kátia Damasceno, né, que é do livro Bem Resolvida. Tempo da Felicidade. Nossa, e tem outros livros também que eu já emprestei, estão emprestados e são ótimos. Nossa, tem muitos. Mas quem ficou até aqui, muito obrigada. Dá o like, dá o dislike, comenta aí, compartilha, ok? Muito obrigada e eu volto, tá? Eu acho que amanhã eu vou gravar um pedacinho e vou postar também. Valeu!